pessoal, estou trazendo aqui mais uma aula para vocês de redação, ok? Antes de mais nada, eu queria informar que a gente vai estar gravando agora essas videoaulas de casa, tá? Devido aí ao avanço do coronavírus, então a gente preferiu fazer as videoaulas de casa, tanto também para não deixar vocês aí sem o estudo, né? Sem esse acompanhamento que é muito importante aí para atingir os objetivos previstos, certo? Na aula passada, a gente falou sobre introdução, né? Eu trouxe alguns exemplos de redações que foram nota 1000 no Enem, de introduções, né? De redações que foram nota 1000. Eu expliquei os conceitos mais importantes, né? O que tem que ter numa redação, o que tem que ter numa introdução, que não pode faltar de jeito nenhum, né? Numa introdução. E o que você tem que evitar, tá? Hoje nós vamos falar sobre o desenvolvimento. Só que antes de partir para o desenvolvimento, que é a parte mais importante da sua redação, certo? Eu fiz esse esqueminha aqui só para deixar bem claro a questão da introdução, para a gente matar de vez essa questão da introdução. Obviamente que qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a introdução, né, eu deixei aí um tema para vocês tentarem fazer para mim só a introdução, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me mandar pelo Instagram ou pelo e-mail que você já tem, já pedi para o Christian passar para vocês. E quem ainda não mandou, pessoal, quem ainda não mandou a introdução, manda para mim, por favor, lá no meu e-mail. Não deixa acumular não, porque senão vai ficar mais complicado para me retornar para vocês, tá? Essas correções com os comentários. Então manda, por favor, em formato Word, ok? Manda no meu e-mail lá, que o Christian já passou para vocês. Então, vamos dar uma olhadinha nesse esquema que eu fiz aqui, só para a gente revisar mesmo, né, as coisas mais importantes que é necessário ter numa introdução, ok? Então, vamos começar ali, ó. Qual que é o tamanho da introdução, pessoal? Já falei para vocês, não tem um tamanho padrão. É 4 linhas, é 6 linhas, é 10 linhas. Não tem. Só que o que você tem que ter em mente, a sua redação, o total dela é 30 linhas, então você não pode passar de 30 linhas, ok? Se você fizer uma introdução que é muito grande, passou ali das 10, das 11 linhas, vai ficar cada vez menos linhas para você terminar a sua redação, certo? Então, um padrão que eu coloco assim, para mim, que eu acho bacana, assim, é de 3 a 8 linhas, tá? 3 não é tão pouco, dependendo do que você colocou ali na sua introdução. Se tem as 3 coisas essenciais, tá ótimo, 3 linhas. Se você fez 3 linhas, mas tem as 3 coisas essenciais ali, já pode partir para o desenvolvimento, tá? Até 8, estourando ali 8, 9, tá? Então é de 3 a 8. As minhas introduções costumam ter ali de 4 a 6, de 5 a 7 linhas por aí, ok? Então não tem a fórmula assim, tantas linhas e ponto. Não tem isso não. Eu coloco sempre de 3 a 8, beleza? O que você tem que evitar, então, só para relembrar aqui, ó, evitar os clichês. Por quê? Como eu já expliquei, a função da introdução é trazer o leitor para o seu texto. É você vender o seu peixe ali. É você falar, você ter um domínio sobre o tema, sobre o que você vai falar, qual o assunto dentro daquele tema, qual a sua tese. Então isso tudo tem que aparecer na sua introdução, logo de início. Para o quê? Para chamar a atenção do corretor, para ele perceber que você entendeu o tema, que você compreendeu o tema e que você já tem uma tese formada sobre aquilo, tá? Então, se você ficar colocando clichês, né? Atualmente no Brasil, hoje em dia no Brasil, esses clichês, essas frases já montadas, o corretor não vai dar tanta importância assim para a sua redação, não. Ele vai ler assim já, né? Aquela... então evita, tá? Evita os clichês e evita também os períodos muito longos e períodos muito curtos também, tá? Tem que ficar mais ou menos na média. Porque se você fazer períodos muito longos e não tiver um domínio da vírgula, domínio aí de pontuação bacana, você vai se perder, vai acontecer ambiguidades, né? Os duplos sentidos, né? Vai acontecer isso tudo.
Então você vai ficar meio perdido. Então, para você evitar isso, faz umas frases mais objetivas. Não tão curtas também, mas mais objetivas, tá? Com uma causa e uma consequência, uma coisa mais objetiva. Ok? E então é isso que você tem que evitar. Os clichês, né, e os períodos muito longos. Ok? E o que é bom usar logo de começo? Referências, pessoal. Quanto mais referências você conseguir colocar, assim, não muitas, assim, mas tô falando assim, de quanto mais lugares vocês conseguirem tirar referências, melhor. De filme, de série, de citações, né? Fazer aquelas referências históricas lá de antigamente era isso, atualmente é isso. Bacana, é um jeito bem interessante de começar a sua redação e um jeito de fugir desses clichês aí. Okay? Você tem que usar um pouco de criatividade para você começar. Baseie-se nos exemplos que eu passei e quanto mais você fizer a sua introdução desse jeito, mais você vai pegando o jeito mesmo e vai ficando mais tranquilo, certo? E o que tem que ter na sua introdução? Que não pode faltar de jeito nenhum. Primeiro, o tema. O corretor, logo na sua introdução, ele já vai descobrir se você entendeu o tema. Então, se o tema for a questão do aborto no Brasil, não vai falar só do aborto e esquecer do Brasil. Tá? Você tem que falar aborto no Brasil. Então, você tem que entender o tema, né, todo o sentido ali amplo do tema, para não deixar brecha, não deixar o corretor com dúvida ali se você entendeu ou não o que aquele tema está querendo de você. Okay? Então, o tema é super importante ele estar lá na sua introdução. Às vezes pode ser com as palavras do próprio tema ou você usar de outras palavras para trazer o tema ali. Okay? Outra coisa importante, a sua tese, o assunto ali, o que você vai falar daquele tema, o que você vai defender, qual a sua ideia que você vai defender de acordo com aquele tema. Eu já expliquei uma dica assim, muito boa para você encontrar esse assunto, essa tese, é você perguntar por quê. Questão do aborto do Brasil. Por que o aborto acontece? As suas possíveis respostas são possíveis teses, possíveis assuntos que você vai poder falar. Evita colocar muitos, porque quanto mais você colocar, se você colocar 3, 2, 4, na hora de desenvolver, você tem que desenvolver todos que apareceram ali na sua introdução. Então evita colocar muitos. Trabalhe com 1, com 2, teses e assuntos que você vai saber falar mais, que você tem mais o domínio deles, para ficar mais fácil para você desenvolver isso, tá? E por fim, um gancho. No final da sua introdução, você tem que colocar ali um gancho, tá? Às vezes esse gancho pode estar ligado com a problemática que tem aquele tema. Então, um gancho para já trazer o primeiro parágrafo do seu desenvolvimento, que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho, na aula de hoje, sobre desenvolvimento, como construir um desenvolvimento, ok? Então é isso. A introdução eu acho que já ficou clara, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a introdução, né? Dá uma consultada de novo nesse vídeo, dá uma consultada de novo nesse esquema que eu fiz. Pode me mandar perguntas lá no Instagram, no meu e-mail, que eu respondo e tiro as dúvidas, ok? Agora a gente vai então para a parte do desenvolvimento. O que precisa de ter no seu desenvolvimento, né? Como que você vai construir, quantas linhas tem que ter no seu desenvolvimento. Vamos trabalhar com isso agora, ok? Então vamos lá, desenvolvimento. Bom, pessoal, o que a gente pode falar que é o desenvolvimento? Bom, o desenvolvimento é a parte mais importante do texto que você está ativo argumentativo, certo? Ele vai ser ali praticamente o coração da sua redação. Né, a parte mais importante da sua redação. Por que ele vai ser esse coração da redação? Porque é ali no desenvolvimento que você vai trazer os seus argumentos. Para defender o quê? Para defender a sua tese. Tá lembrado? A tese que você julgou lá na sua introdução. Então é aqui no desenvolvimento que você vai defender ela. Você vai ter que trazer argumentos, né, pontos de vista. Você vai ter que trazer exemplos, dados estatísticos, né? Tudo para poder, quanto mais coisas você conseguir trazer para desenvolver a sua tese, né, mostrar ali o seu ponto de vista, melhor. Então,
É por isso que o desenvolvimento é a parte principal do texto e também vai ser a parte maior, porque é aqui que você vai gastar mesmo todo o seu conhecimento argumentativo, né? Vai trazer ali seu conhecimento de ortografia, de seu vocabulário. Então, né, você vai trazer isso tudo para o seu desenvolvimento, para gastar mesmo. É um desenvolvimento que você tem que convencer, né, com argumentos. Né? A base do texto dissertativo argumentativo são os argumentos. Né? Então, assim como lá na introdução a gente tem o quê? A gente tem aquela questão que vai puxar na sua tese, né, o porquê. Por que tal tema acontece? Né? Aqui no desenvolvimento também a gente vai ter. Então você tem que se perguntar, fazer duas perguntas básicas para construir o seu desenvolvimento. Ele é focado em 2 grandes parágrafos. Não significa que seu desenvolvimento só tem que ter 2 grandes parágrafos, pode ter mais. Mas o foco é em 2 parágrafos, tá? Então, no primeiro parágrafo, você tem que tentar responder a seguinte pergunta: por que a situação é um problema? Qual situação? Aqui está lá na sua introdução. Por que aquilo? Por que essa situação é um problema? Você tem que construir um parágrafo, né, tentando responder essa pergunta, trazendo ali argumentos, trazendo dados, trazendo reflexões, né? E sempre lembrar de uma coisa: você nunca pode colocar a primeira pessoa em momento algum da sua redação. Você tem que sempre se manter distante do seu texto, apesar de que tudo que você está escrevendo é a sua opinião. Só que em momento nenhum você deve falar eu acho, eu penso, eu sei. Você não deve colocar a primeira pessoa. Então você tem que apresentar os argumentos, trazer os dados, sem usar a primeira pessoa. Ok? Então, no primeiro parágrafo, a questão essencial a se fazer para você construir o seu primeiro parágrafo do seu desenvolvimento é por que a situação é um problema. E no segundo parágrafo, depois que você conseguiu responder essa pergunta com argumentos, com dados, com citações, né, você pode usar aí também a questão da causa e efeito, exemplos, porque o argumento sem exemplos é um argumento vazio. Então, toda vez que você dá um argumento, você tem que vir com um exemplo, senão vai ficar uma coisa vazia. Então, no segundo parágrafo, existe uma outra pergunta que você tem que fazer. A pergunta é o seguinte: o que impede esse problema de ser resolvido? Qual o problema? É o grande problema que está lá no tema, né? Ou o grande problema que você mencionou que pode acontecer de acordo com a sua tese lá na introdução. Então, o que vai impedir esse problema de ser resolvido? Né? Então, para você, essa é a base do seu desenvolvimento. É responder essas duas questões. Você pode fazer 2 grandes parágrafos. O primeiro parágrafo para responder por que a situação é um problema, ou o segundo parágrafo para responder o que impede esse problema de ser resolvido. Tem que ter a solução para essas duas questões no seu desenvolvimento, para ele ficar completo. E o que você vai colocar aí nessas duas questões? Como que você vai responder essas duas questões? Você vai chegar e falar, a situação é um problema por causa disso, disso e disso? Não. Você vai ter que usar sua criatividade, você vai ter que usar os argumentos, você vai ter que usar exemplos para ilustrar esses argumentos, você vai ter que usar dados estatísticos para comprovar esses exemplos, para poder deixar seu argumento cada vez melhor, cada vez mais completo. Tá? O desenvolvimento é uma questão de treino, você tem que treinar bastante argumento. A gente está argumentando sempre, né? Esse aqui é um exemplo de argumento. Às vezes você está discutindo com alguém sobre um tênis, por exemplo, né? Você gosta da marca X, a pessoa gosta da marca Y. Então, para você defender a marca que você gosta, você vai trazer ali vários exemplos. A marca X ela é boa por causa disso, disso, disso. Ela tem um sistema de amortecimento melhor, já foi comprovado, de acordo com a pesquisa e tal. Então, você vai trazendo vários argumentos e exemplos para defender a marca do tênis que você quer. Na redação é a mesma coisa. Então, para defender sua tese, para defender o seu pensamento, né, você tem que trazer argumentos, trazer exemplos para comprovar isso que você está falando. Ok? Então,
essa é a base dessa parte do desenvolvimento, ok? E o tamanho? Tamanho. Ó, só abrindo um parênteses aqui, a parte do desenvolvimento não tem como ser resumida em uma aula só, tá? Então, estou trazendo essa primeira aula sobre desenvolvimento para explicar esses conceitos básicos. Na aula seguinte sobre redação, eu vou trazer uma segunda parte sobre desenvolvimento. Aí sim a gente vai ver alguns exemplos de argumentos, alguns exemplos até de desenvolvimentos que foram notas boas assim, no Enem, tá? Sempre vou trazer esses exemplos para vocês poderem ter ali um norte para poder começar a escrever, ok? Então, a questão do tamanho do seu desenvolvimento, né? É a mesma coisa da introdução que eu falei lá. O seguinte, você tem que entender que o desenvolvimento é a parte maior do seu texto, tá? Então você vai gastar mais linhas ali, obviamente. Então, eu coloco assim, entre 10 a 15 linhas mais ou menos ali para o seu desenvolvimento. Pode ser mais? Pode. Depende do tanto de linhas que você gastou na sua introdução. Se você usou menos linhas na sua introdução, aí você pode gastar mais um pouco aqui no seu desenvolvimento. Agora, se você fez uma introdução de 8, 10 linhas, aí você tem que tentar sintetizar e resumir, né, esse desenvolvimento um pouco. Mas um desenvolvimento com menos de 10 linhas é um desenvolvimento muito curto, é um desenvolvimento que provavelmente não vai ter tantos exemplos, não vai ter tantos dados, né? Falando dos dados estatísticos, antes de a gente falar ali, vamos falar o seguinte: o que tem que ter no seu desenvolvimento, pessoal? As coisas essenciais que tem que ter no seu desenvolvimento, né? São os argumentos, obviamente, os exemplos, os dados estatísticos, que você pode trazer de várias fontes, né? Por isso que é sempre bom ler. Eu costumo falar com meus alunos o seguinte: tudo que você lê, você pode trazer para a sua redação, independente que não seja um assunto que está pedindo no tema, mas, sei lá, uma palavra certa, né? Uma citação. Então, a leitura e a redação é um processo de reciclagem, porque você vai sempre estar trazendo, pegando ali uma coisa e guardando aquilo para você usar na redação no momento certo. Então, leiam tudo, qualquer coisa, leia, é importantíssimo. Então, dados, citações, você pode jogar aqui também, e procurar construir, né, períodos com causa e efeito, né? Se uma coisa acontece, se isso acontece, né, acontece por causa disso, causa e efeito, tá? Então, tenta trazer, né, esse tipo de problemática aí para o seu texto, que vai ficar bem interessante. Agora, a questão dos dados, você tem que prestar atenção também. Quando você não tiver ideia de dado estatístico, os textos motivadores, né, os textos de apoio, eles sempre costumam trazer dados estatísticos, tá? Você pode retirar esses dados, né? Se você quiser usar, você pode. Obviamente, se estiver dentro ali da sua tese, claro, você pode usar os dados estatísticos. Só que você tem que sempre procurar citar. Lá nos textos de apoio vem as fontes, então você cita. Agora, o que você não pode fazer de jeito nenhum, no momento algum da sua redação, é você copiar. Eu já até falei isso. Você copiar trechos dos textos motivadores. Você não pode copiar trechos dos textos motivadores. Você pode tirar ali um dado ou outro, não tem problema não. Agora, você copiar trechos e colocar no seu desenvolvimento, aí não pode. Não pode mesmo. Então, tome cuidado com isso. Os textos motivadores, eles estão ali para te ajudar, para te dar uma luz, para trazer um dado, né? Trazer uma informação que às vezes vai te inspirar, vai te trazer uma ideia sobre o que você vai escrever. Mas você nunca deve realmente apoiar realmente nele, tá? Então, cuidado com essa questão dos textos motivadores, certo? Então, só para resumir, no desenvolvimento, o papel principal é os argumentos. Você tem que ilustrar esses argumentos, sempre trazer exemplos, sempre trazer informações. Quanto mais exemplos, quanto mais informações, quanto mais dados você trouxer para o seu argumento, você vai construir você vai construir um desenvolvimento, né, muito mais completo. É isso que o Enem quer que você faça, tá? Quanto mais completo, melhor. E outra coisa importante é a questão da coesão, da coerência, né? Depois eu vou trazer uma aula só sobre coesão e só sobre coerência, mas seu texto ele tem que ser coeso, os seus parágrafos têm que estar conectados, tá?
E como que você vai fazer isso? Através dos conectivos. O que são os conectivos? As conjunções, né? Conjunções aditivas, conjunções de vários tipos. Se você não lembra o que é conjunção, dá uma olhadinha aí na gramática. Dá uma olhadinha no Google aí, digita lá, conjunções. As conjunções são importantíssimas para você usar na sua redação, né? O mas, porém, entretanto. Isso aí ajuda a conectar tanto frases, tanto períodos, como parágrafos. E é essencial essa progressão dos seus parágrafos, né? Tanto a progressão de ideia como a sua progressão textual. Seus parágrafos têm que estar conectados. A introdução tem que estar ligada com o desenvolvimento, que tem que estar ligado com a conclusão. Então, o seu primeiro parágrafo de introdução, ele tem que ter sempre um gancho para iniciar o próximo parágrafo, que vai ser o seu desenvolvimento. O seu segundo parágrafo do seu desenvolvimento, ele tem que ter um gancho aqui, né, para emendar com o primeiro que você fez. E quando você for terminar o seu desenvolvimento, você já tem que deixar um gancho para a sua conclusão, para a sua proposta de intervenção. Então, por exemplo, às vezes você está lá no final do seu desenvolvimento, você pode deixar assim, ó, é possível encontrar soluções para resolver esse problema. Beleza, você terminou sim. E quais que vai ser a solução? Aí você vai vir com o parágrafo da sua conclusão, onde que vai ter a proposta de intervenção, aí já tem esse gancho. Então você sempre tem que procurar trazer esses ganchos entre um parágrafo e outro, para o seu texto ficar bem conectado, bem coeso ali. Ok? Então, por hoje é só nossa aula aí sobre desenvolvimento, a nossa primeira parte, né? Porque na próxima aula, como eu falei, eu vou trazer exemplos de argumentos, tá? Vou trazer exemplos de desenvolvimentos, né? Vou pegar aquele mesmo tema que eu trouxe os exemplos lá das introduções, nota 1000, né? Que eu acho que foi sobre a migração, né? O tema de 2012, que era no início de 2012. Vou trazer os desenvolvimentos sobre esses temas, esse tema e outros, para vocês verem como que é essa questão aí dos argumentos, né? Como a gente vai trabalhar os argumentos, os exemplos, os dados nessa parte do desenvolvimento, ok? Antes de eu encerrar, gostaria de pedir novamente, pessoal, quem não fez a introdução, faça para mim lá, manda no meu e-mail, ou não tem meu e-mail, pergunta lá no meu Instagram lá, que eu passo para vocês o e-mail, tá? É importante vocês mandarem a introdução, porque quando eu pedir para vocês fazerem o desenvolvimento, vai ser do mesmo tema. Então eu tenho que ler a sua introdução para ver se está coerente, se está coeso lá com o que você vai colocar na parte do seu desenvolvimento. Então façam para mim, manda para mim o mais rápido possível. Quanto mais rápido você mandar, mais rápido eu vou corrigir e vou te retornar com os comentários. Não esqueça de mandar no Word, tá? Porque fica mais fácil para mim colocar comentários lá. Então é isso, pessoal. Na próxima aula de sexta, a gente vai retomar a matéria da língua portuguesa, né? A gente parou, acho que foi eu esqueci agora qual que foi. A gente está falando de linguagens. A gente vai retomar, a gente parou, tá? A gente estava falando de figuras de palavra, lembrei. Então a gente vou trazer as outras figuras de linguagem lá para a gente continuar estudando e a gente vai corrigir mais alguns tipo, exercícios da nossa apostila, tá? Vou trazer lá para a gente fazer e vou dar um tempo para vocês fazerem para a gente corrigir aí esses exercícios. Vocês podem mandar também as respostas para o meu e-mail dos exercícios e eu corrijo e comento também. Se você tiver dúvida em algum exercício, né, numa resposta, porque se você não entendeu, né, os exercícios que eu corrigi na aula passada, se você não entendeu, pode mandar para mim lá, que eu tiro todas as dúvidas. A gente está aqui para tirar as dúvidas mesmo, ok? Então, pessoal, até a próxima aula, então, e é isso aí. Até mais.